Eu sei que você veio para cá para receber uma palavra da parte de Deus, e eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, você não vai voltar para sua casa da mesma forma que você entrou. Você não vai sair daqui somente informado, você vai sair daqui inspirado, você vai sair daqui transformado. E eu queria orar com você nesse momento. Se você crê no que eu acabei de dizer, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, porque a tua palavra vai ser ministrada nessa noite. É essa palavra, Senhor, que é viva e eficaz. É por causa dessa palavra, Pai, que nós estamos aqui e nós nos comprometemos nesse momento a ser não apenas ouvintes, mas sermos praticantes de cada uma das verdades que serão ministradas, ainda que seja aquilo que nós não gostamos, ainda que nos corrija, ainda que nos exorte, nós entendemos que fazendo assim, Senhor, nós seremos transformados. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse lugar, nós declaramos dependência da Tua unção, Pai. Fala conosco através das palavras, fala conosco através das manifestações dos Teus dons e do Teu poder, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho uma palavra específica, não é necessariamente para todo mundo, mas eu tenho uma palavra que é específica para pessoas que têm promessas da parte de Deus. Eu tenho uma palavra específica para pessoas que receberam alguma profecia da parte do Senhor. Se você acha que você não está nessa categoria, eu quero te dizer, mesmo que você pense, ninguém nunca profetizou para mim, ninguém nunca me chamou na frente de um culto e trouxe palavras. Mesmo que você não tenha recebido profecias específicas, a Bíblia traz algumas promessas para você. E nós vamos falar um pouco sobre como a gente deve se comportar, uma vez que a gente tem uma promessa da parte de Deus. Se eu pudesse dar um tema para essa ministração, o tema seria: Deus falou, e agora? Deus falou, o que é que eu faço? Deus falou, qual é a minha parte? Para você que talvez pense que não existem promessas para você, eu quero que você possa abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do versículo 3, Deuteronômio 28, versículo 3, a Bíblia diz: vocês serão abençoados na cidade e abençoados no campo. Isso aqui está mostrando para mim que a bênção não está condicionada a um lugar geográfico. Você pode ser abençoado na capital, você pode ser abençoado no interior, você pode ser abençoado na cidade, você pode ser abençoado no campo, porque o lugar geográfico muda, mas o Deus continua sendo o mesmo. E aí ele continua dizendo mais, ele fala: os filhos do seu ventre serão abençoados. De fato, o livro de Salmos diz: o Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Salmo 115, 14. O que é que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que seu filho vai chegar em lugares que você nunca chegou, vai fazer coisas que você nunca fez, vai alcançar níveis que você nunca alcançou. Por quê? Porque ele fala mais e mais, cada vez mais a nós e aos nossos filhos. Uma geração contando a outra geração os feitos do Senhor. Mas ele continua dizendo, ele fala assim: como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. O que é que isso está falando aqui para mim e para você? Você pode dizer: pastor, eu não trabalho com cesta, não trabalho com amassadeira, na verdade não sei nem para que servem essas coisas. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que os seus instrumentos de trabalho são benditos, são abençoados. Então, se você é um dentista, por exemplo, seus equipamentos não vão quebrar antes da validade, seus equipamentos não vão ficar dando defeito o tempo todo, porque eles são abençoados. As ferramentas de trabalho que você usa, seja uma câmera, seja um instrumento cirúrgico, seja um instrumento para a agricultura, tem a bênção do Senhor sobre elas. Eu não vou falar algo aqui só para você entender, eu vou lançar algo que você pega pelo Espírito, se você quiser. Mas a Bíblia fala mais para você, diz assim: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem.
Aleluia. Eu vou dar uma revelação muito profunda agora, e eu sei que algumas pessoas aqui não fizeram ainda o rema, algumas pessoas não têm muita profundidade no grego, no hebraico, mas no hebraico, a palavra tudo significa tudo. Você vai ser abençoado em tudo. Tudo. Tudo o que você fizer. Aleluia. Vamos continuar lendo. Ele diz: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. Diga comigo: tudo que a minha mão faz é abençoado. Ele fala mais: o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Ele diz: o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão temor de vocês. O que é que a Bíblia está dizendo? As pessoas vão olhar para você e vão reconhecer: rapaz, tem uma coisa diferente na vida desse homem, tem uma coisa diferente na vida dessa mulher, porque tem que haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Vão acontecer coisas na sua vida, e eu não estou só pregando, eu estou profetizando para você, que as pessoas vão dizer: ei, conta para mim, como é que você conseguiu fazer isso? Eu sei que você não é tão inteligente assim para fazer isso, eu sei que você não é tão desenrolado assim para fazer isso, eu sei que você não tem tantos conhecidos para conseguir chegar nesse lugar. Conta como você fez. E você vai dizer, e as pessoas também: tinha que ter sido Deus. Não foi a sua força, não foi a sua sabedoria, não foi a sua inteligência, não foi o seu esforço, mas foi o Senhor. E ele continua dizendo, ele diz: então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor. Marabá vai ver que você pertence ao Senhor. Ele diz no versículo 11: o Senhor lhes concederá grande prosperidade. Diga comigo: grande prosperidade. Agora diga como quem está acreditando: grande prosperidade. E ele fala: do fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor, eu gosto desse versículo, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Sabe o que isso quer dizer? Aquele povo trabalhava naqueles dias na agricultura. Na nossa cidade, em Petrolina, trabalhamos com agricultura irrigada, ou seja, o Rio São Francisco, através de canais, leva a água para os locais onde não chove. Mesmo sem chover, a gente tem boas safras daquilo que se planta naquele lugar, da fruticultura daquela cidade. Mas nos dias desse povo, eles não tinham essas estruturas, e eles dependiam da chuva. Então eles aravam a terra, lançavam a semente, plantavam, cultivavam, e depois eles diziam: Deus, a gente fez a nossa parte, agora faz a tua. Manda aquilo que só você pode fazer, porque o que eu podia fazer eu já fiz. E sabe o que isso quer dizer? Você está no seu trabalho, você faz a sua parte, você estuda, você se esforça, você desenvolve relacionamentos, você trabalha, mas tem uma parte que Deus está dizendo: eu vou abrir os céus e eu vou derramar minha chuva para aumentar a produtividade daquilo que você está plantando. Aleluia! Ele diz mais: vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Você pode pensar: mas essas promessas não são para mim, essas promessas elas eram para o povo de Israel. Mas a Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, que em Cristo Jesus nós podemos desfrutar da mesma bênção que estava sobre a vida de Abraão. Em outras palavras, cada uma dessas promessas é para mim e para você. Agora, eu quero abrir um parêntese muito importante nessa mensagem. Eu li a partir do versículo 3,
Mas eu queria que você visse o que diz o versículo 2, porque o versículo 2 diz assim: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Ou seja, não é você quem vai correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Se, e não tem nenhum amém quando a gente fala a palavra se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. As promessas de Deus não são automáticas. As promessas de Deus são condicionais. As promessas de Deus são dadas e elas dependem de planos que exigem fé e responsabilidade. Agora, você já parou para pensar por que Deus nos promete coisas? Por que Ele profetiza? A Bíblia diz: nunca jamais se ouviu falar de um Deus assim, que anuncia o fim desde o princípio, que diz: o meu conselho permanecerá firme, farei toda a minha vontade. Por que Deus nos traz profecias? Eu vou trazer um entendimento nas Escrituras para você e eu quero que você reflita nisso. Uma promessa é uma antecipação de intenções. Uma promessa é uma sinalização para uma jornada. Como quando você está viajando numa estrada e de repente você vê uma placa e a placa diz curva sinuosa à frente, curva perigosa à frente. O que é que você faz? Você espera entrar na curva perigosa para começar a diminuir a velocidade, para começar a prestar atenção? Ou antes de entrar na curva, por causa da placa, você já muda o seu comportamento? Você já se senta diferente, você já pega melhor na direção, você já começa a olhar para os lados, você reduz um pouco a velocidade, fica mais atento. Antes de entrar na promessa. Por quê? Porque a profecia, da mesma forma, prepara você para ter um comportamento antes do resultado chegar. Ele antecipa uma intenção para dizer para você: se prepare. O Senhor quer mudar as nossas vestes. Eu vou dizer, tem gente que vai trocar de roupa hoje aqui. Aleluia. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Você já viu quando uma pessoa troca de roupa para ir para uma festa? Por exemplo, você vai para um casamento e aí você está lá em plena tarde, nesse clima temperado de Marabá, e aí você vai participar de um casamento e você coloca um vestido ou você coloca um blazer e você está saindo lá da sua casa, 3 horas da tarde, alguém, um vizinho seu está saindo também, olha para você, vê você com aquela roupa toda num calor desse. Se fosse no Nordeste, ele ia olhar e dizer: você vai fazer exame de fezes? É uma forma de perguntar por que você está vestido de uma forma tão diferente do contexto. Mas sabe qual é a resposta que normalmente a gente dá? É que a gente está indo para um lugar diferente do lugar que ele está indo. E é por isso que a gente está vestindo uma roupa diferente. Você não está vestindo essa roupa porque você não vai para o mesmo lugar que eu vou. Agora, tem pessoas que vão vestir uma roupa de generosidade porque estão preparados para entrar numa estação de prosperidade. E quem está indo para a direção da crise não vai entender, porque tem uma fase até você entrar na festa que aquela sua roupa não condiz com o ambiente, mas você não está vestido para o ambiente que você está. Você está vestido para o ambiente que você está indo. Você está vestido para o ambiente que você está entrando, e é por isso que o Senhor traz promessas, para dizer: mude a sua roupa, mude a sua atitude, mude o seu comportamento. Ah, mas eu não sou ainda um pastor, eu não estou ainda ministrando a palavra, mas há uma promessa que você vai pregar. Aí você já começa a vestir a roupa de pregador antes de subir um púlpito para pregar. Você já começa a estudar como um pregador, você já começa a orar como um pregador, você já começa a conversar com pessoas que também são pregadores, porque você está se preparando. Mas a sinalização também nos motiva para continuar a jornada. Imagina que você está vindo de uma estrada longa aqui no Pará, e de repente você já está cansado, você dirigiu 3, 4, 5 horas, mas aí você está lá, todo largado na poltrona, e você vê uma plaquinha: Marabá a 10 quilômetros. O que é que você faz? Você já se anima: opa, está chegando, graças a Deus.
E aí você se ajeita lá no banco, se acelera um pouco mais, você já começa a pensar, rapaz, vou chegar em casa, vou abraçar meus filhos, vai ser uma festa. Por quê? Porque aquela placa, ela dá um ânimo extra, está dizendo, está perto. Quando Deus está prometendo algo para você, é essa plaquinha, está a 10 quilômetros. Ei, está pertinho. A Bíblia diz, ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Aleluia! Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Olhe para o seu vizinho, por favor, me ajude a pregar para ele. Olhe bem nos olhos dele, se ele for tímido. Diga para ele, meu irmão, está mais perto do que você imagina. Diga para ele, você só veio essa noite para Deus te lembrar. Acelera, está a 10 quilômetros. Aleluia! Aleluia! Eu estou falando para pessoas que têm promessas de Deus aqui. Promessas específicas, mas as promessas gerais da palavra, como a gente acabou de ler aqui também. Eu não sei o que é que Deus já profetizou para você, mas Ele te trouxe nessa noite para ouvir, está perto, vai acontecer, se prepare, acelere, mude a roupa, vai parecer estranho para outras pessoas, mas e daí? Elas não estão indo para o mesmo lugar que você, então fica estranho mesmo, fica diferente mesmo, mas fica pronto para entrar na festa que Ele preparou para a tua vida. Agora, o que é que eu faço quando eu recebo uma promessa de Deus para a minha vida? A gente pode ver o exemplo de uma das promessas talvez mais clássicas, que foi a promessa de Deus para que o povo entrasse na terra de Canaã. E a gente vai ler essa história em Números, no capítulo 13. Se você quiser, vai lá comigo. E eu quero te convidar a em casa poder refletir. Eu não vou ler aqui todo o capítulo, mas a gente vai tirar alguns insights, a gente vai tirar algumas revelações do que Deus está falando para esse povo. Em Números, capítulo 13 e versículo 1, a Bíblia diz assim: E o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim enviou Moisés do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. Quem aqui lembra o nome de 3 espias que foram enviados? Caleb, Josué e o terceiro? Você só lembra de 2, mas foram 12. Por que a gente só lembra de 2? Deixa eu dizer uma coisa, você foi chamado para estar entre os que vão ser lembrados. A gente lembra daqueles que pisaram em Canaã. Você vai pisar nas promessas de Deus para a sua vida. Agora perceba, eles receberam uma promessa de Deus. Mas quando Deus fala, eles deram aqui o primeiro passo. E eu quero que você pense nesse passo, que você anote se possível para refletir depois. Uma vez que Deus falou, o que é que eu tenho que fazer? Deus falou, e agora? E agora, número 1, não se esqueça do planejamento e da preparação. Não se esqueça do planejamento e da preparação. Vamos avançar alguns versículos em Números 13 e vá comigo no versículo 17, que a Bíblia diz assim: Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Veja, Deus disse para eles irem conquistar a terra, mas eles primeiro foram estudar a terra que eles precisavam conquistar. Então guarda isso, Deus não é contra planejamento, Deus não é contra planejarmos, desde que a gente esteja planejando para alcançar aquilo que Ele prometeu. Uma vida de fé não é uma vida desorganizada, fé não é licença para negligência. Planejamento é bênção quando é um planejamento debaixo do projeto que Deus deu e não para longe desse projeto.
Ter uma promessa da parte de Deus não quer dizer que agora você vai sentar numa rede, pegar uma limonada e esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Porque desafios vão vir, planos precisam ser estabelecidos. Então, por exemplo, Deus fala com você que você vai ser um empresário. E aí o que é que você faz? Você começa a fazer festa, diz nas redes sociais e fica esperando a empresa cair no seu colo? Ou você começa a estudar a terra? Deus falou que você vai ser um vendedor. O que é exatamente que você vai vender? E qual é o seu público-alvo? Você vai vender para a classe alta da cidade? Você vai vender para a classe média? Vai ser um equipamento mais popular? Eu vou colocar essa loja em um bairro nobre? Ou essa loja vai estar apenas virtual? Ou essa loja vai estar num bairro mais popular? Qual é o meu plano de negócios? O que é que eu devo desenvolver? Deus te chamou para pregar a palavra. O que é que você vai ministrar? O que você precisa estudar? Que conselhos você precisa se submeter? O que é isso? É um planejamento debaixo de uma direção que Deus deu, porque ninguém começa a construir uma torre sem antes calcular os custos. Então diga comigo: planejamento e preparação são fundamentais para ver uma promessa se cumprindo. Você percebeu que os améns diminuíram no planejamento? Porque a gente começou a falar das nossas responsabilidades e não do que é responsabilidade de Deus. Mas Deus falou, e agora? Eu primeiro não posso me esquecer do planejamento e da preparação. Mas depois que eu fiz isso, o segundo passo é que eu não posso me intimidar com os desafios. Olhe para o seu vizinho mais uma vez. Diga para ele: não se intimide com os desafios. Aquele povo foi estudar a terra, aquele povo foi planejar. E o que é que acontece quando a gente planeja? A gente começa a perceber que não é assim tão fácil como a gente achou inicialmente. Que a gente vai ter que aprender algumas coisas, que a gente vai ter que conquistar algumas coisas. E aí às vezes a gente fica tão focado nos desafios, que a gente esquece o tamanho do Deus que mandou a gente enfrentar esses desafios. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles começaram a focar tanto nos gigantes, que eles começaram a esquecer do Deus que tinha prometido. E lá no capítulo 13 de Números, no versículo 17, no versículo, 28, a Bíblia diz o seguinte: eles trouxeram um relatório, eles voltaram do planejamento da preparação, mas se esqueceram da promessa. E então a Bíblia diz: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. E então no versículo 31, a Bíblia diz: os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Quantas pessoas não recebem uma promessa de Deus, ficam animados com essa promessa, mas quando começam a estudar, a se preparar, a perceber os passos que precisam dar, eles acabam se intimidando com os desafios e começam a espalhar um relatório negativo sobre a promessa. Ah, não é bem assim. Ah, você está dizendo que essa igreja vai avançar e vai fazer isso. Você já parou para contar quanto é para fazer isso? Ah, mas estão dizendo que você vai chegar em tal lugar. Você já viu o esforço que você tem que ter para desenvolver isso? Porque a gente pensa que quando Deus abre uma porta, não existem desafios. Quando na verdade a Bíblia diz exatamente o contrário. Lá em 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo 16, versículos 8 a 9, o apóstolo Paulo diz: uma grande e oportuna porta se me abriu em Éfeso. E aí depois ele diz: e há muitos adversários. Olha que interessante, a gente pensa que quando Deus abre uma porta, não tem desafio, não tem problema, mas os problemas aparecem justamente onde Deus abre a porta. O diabo ataca justamente onde você tem mais potencial de resultados. Sabe por quê? Porque ele sabe que as tuas lágrimas podem se transformar em chuva na vida de outras pessoas. Em outras palavras, aquilo que te aflige hoje é aquilo que Deus pode te usar para libertar outras pessoas.
Veja alguém que ensina sobre prosperidade, que ajuda outros a prosperar, e você vai ver alguém que em algum momento foi escravo na sua vida financeira. Veja alguém que restaura casamentos, e você vai ver alguém que o diabo tentou destruir o seu casamento. Porque libertador é um ex-cativo que um dia decidiu odiar as suas cadeias. E ele disse: eu não vou mais permitir que outras pessoas sofram as mesmas coisas que eu sofri. É por isso que o diabo ataca tanto você nessa área. E você diz: mas então quer dizer que não é de Deus. Jesus certa vez disse aos discípulos: passemos para outra margem. E tinha um propósito, era a primeira viagem missionária. A primeira vez que os discípulos estavam saindo das terras israelenses para ir para os gentios, para uma região de Gadara. E quando ele entra no barco, vem uma tempestade. Sabia que algumas tempestades vêm justamente porque você está indo para o lado certo? Se Jesus pensasse como a maioria dos crentes de hoje, ele ia dizer: rapaz, será que é de Deus esse negócio? Que uma tempestade dessa, meu irmão, eu acho que é melhor a gente ir amanhã, eu acho que é melhor a gente deixar para outro dia. Toda vez que algo é enviado para a sua vida, você precisa saber muito bem de onde vem. Porque se você entender que vem do diabo, você manda de volta para o inferno. Jesus entendia, não era Deus que estava mandando aquela tempestade, então ele teve autoridade para dizer: ei vento, cala-te! E ele continuou seguindo naquela direção. Você precisa calar algumas tempestades que são enviadas contra você. Você não pode se intimidar com os adversários. Eu já vi gente chegar para mim em aconselhamento e dizer: pastor, parece que quando eu decidi obedecer, a pressão aumentou. Pastor, parece que quando eu decidi fazer o rema, ficou mais difícil de eu ficar com a segunda e a quarta e a sexta livres. Parece que quando eu decidi fazer a escola de ministros, parece até uma coincidência. É mesmo? Você acha que é uma coincidência? Ou você acha que tem alguém incomodado e com medo do resultado que você vai ter uma vez que você alcançar essa promessa na sua vida? Não é por acaso. Aquela tempestade não foi aleatório, não foi resultado da meteorologia. Foi um resultado do diabo tentando interferir na ida de Jesus para aquele lugar. E ele se levantou com autoridade, e você precisa se levantar com autoridade também para falar contra as tempestades que são enviadas para você. E ir para o lugar que Deus diz que você vai. A gente muitas vezes começa a dar desculpas quando as tempestades são enviadas. Mas eu aprendi que quem se torna bom em desculpas não fica bom em mais nada. Aquele povo de Números, lá no versículo 30, se você quiser voltar comigo, do capítulo 13, a Bíblia diz que Caleb fez o povo se calar e disse: subamos animosamente, porque certamente prevaleceremos contra eles. Caleb estava lembrando: ei, a terra é boa, ei, a promessa é boa. Talvez você tenha chegado aqui, você recebeu uma promessa há alguns meses, há alguns anos, você começou a se planejar, a se preparar, você até viu os desafios, começou ousado, mas hoje você estava um pouco desmotivado, e você está pensando: mas veio a pandemia, mas veio a crise, mas veio a inflação, eu não sei se realmente é assim, eu não sei se realmente é para agora. E o Senhor trouxe você para te lembrar: ei, a promessa é boa. Eu quero que você desperte mais uma vez, eu quero que você lembre mais uma vez aquilo que Deus te prometeu, porque Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Aleluia, aleluia. Então diga comigo: não se intimide com os desafios. Agora, os desafios só vão deixar a história mais bonita no final. Eu vou dizer de novo para você: toda pedra que o diabo coloca é só um degrau para você chegar a um nível ainda maior. Toda vez, guarda isso é um princípio espiritual. Toda instrução dos céus é uma instrução de rompimento na terra. Toda instrução dos céus vem com uma resistência na terra. Toda instrução dos céus para a sua vida vem com uma resistência na terra. E toda vez que o diabo aumenta a resistência, é porque nós estamos próximos de cumprir aquela instrução. Na curva da bênção, a pressão aumenta. E eu sempre digo ao diabo, quando ele tenta aumentar a força da tempestade, eu digo: diabo, você sabe que você só está deixando a história mais bonita no final. Você sabe que você só está melhorando o testemunho, porque Deus vai ser ainda mais engrandecido depois desse seu levante.
Deixa eu dizer, parece que é o final, mas você só está deixando a história mais bonita. Se a gente pegasse a vida de José no Egito, e a gente tirasse uma foto do momento que ele foi jogado pelos irmãos num poço, a gente diria, pobrezinho de José, se a gente pegasse aquele momento. Mas a vida de José não era uma foto, era um filme. E o que conta não é o momento que você está vivendo agora, o que conta é o final. Se você pegasse uma foto de Moisés sendo vendido como escravo pelos midianitas, naquele momento você ia dizer, pobrezinho. Se você pegasse uma foto de José sendo injustiçado na casa de Potifar e lançado na prisão, você ia dizer, pobrezinho de José. Se você pegasse uma foto de José sendo esquecido pelos seus companheiros de cela, você ia dizer, pobrezinho de José. Mas um dia, porque ele se manteve firme na promessa, porque ele não se esqueceu do planejamento e da preparação, porque ele não se intimidou com cada um desses desafios, um dia. E eu vou dizer algo para você, você pensa que está longe da promessa, você está a uma ideia de distância. Eu estou falando isso profeticamente, você pega pelo Espírito se quiser. Pastor, falta alguns anos. Não, falta uma ideia. Uma ideia inspirada pode levar você para entrar em conexão com a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo e trazer a promoção que você precisa. Você está a uma ideia de distância dos melhores dias da sua vida. Parecia que José só estava afundando, mas ele estava indo para perto do palácio. E em um dia, Deus agiu, Faraó se lembrou e alguém chamou José. Em um dia, José saiu da prisão para o palácio, porque um dia de favor de Deus pode fazer mais do que 1000 dias de labor do homem. Um dia de favor de Deus pode reverter uma situação de anos. A mulher do fluxo de sangue sofria há 12 anos de uma hemorragia. Quanto tempo é necessário para alguém que tem um mal há 12 anos ser curado? Mais 12 anos, um processo lento? Não, ela disse, eu tão somente tocar. Eu não sei quanto tempo você está lutando, eu não sei quanto tempo você está enfrentando o desafio, mas um dia é suficiente. Aleluia. Olhe mais uma vez para o seu vizinho e diga para ele estar bem perto. Diga para ele estar mais perto do que você imagina. Agora, a terceira coisa que precisamos fazer quando Deus fala. Deus falou, e agora? Não se envolva com as pessoas erradas. Se você tem uma promessa da parte de Deus, você precisa estar conectado com as pessoas certas. Lá em Números, no capítulo 13, versículo 31, nós vimos Caleb trouxe uma confissão de fé, mas o povo, aqueles 10 que a gente esqueceu o nome, começou a contaminar o povo com incredulidade. Eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Deixa eu perguntar, como é que eles sabiam que os gigantes viam eles como gafanhotos? Se eles eram espiões, se eles foram em secreto. Eles não conversaram com os gigantes. Oi, gigante, eu sou um espião, eu vim aqui ver essa terra, a gente vai conquistar a sua terra. Como é que eles sabiam isso? Eles apenas fizeram uma suposição. Porque quando a gente se vê pequeno, a gente acha que todo mundo está vendo a gente pequeno também. Eles estavam se vendo como gafanhotos e aí achavam que os gigantes estavam vendo eles como gafanhotos também. E a Bíblia continua falando o resultado dessa mistura com esse povo. No capítulo 14 de Números, a partir do versículo 1, a Bíblia diz, naquela noite, todo o povo começou a chorar em alta voz. O resultado foi choro, o resultado foi murmuração. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, por que o Senhor está nos trazendo para essa terra, para nos deixar cair a espada? E o versículo 4 diz, disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Eles estavam começando a fazer um plano para levar o povo para longe da promessa. Você sabia que tem pessoas que vão levar você para longe da promessa? Cada associação que você desenvolve,
Cada conexão que você estabelece com alguém é como um elevador que você está pegando. Ou você vai subir, ou você vai descer. Mas você nunca se associa com uma pessoa para permanecer no mesmo nível. Tem pessoas que são compatíveis com o teu passado. Você conversa com elas um pouco, e aí elas dizem, eu sei o que você fez no verão passado. Eu lembro quem você é. Eu lembro da sua vida. Você está querendo esquecer a sua origem. E aí você sai dali dizendo, realmente, eu acho que eu estou pensando alto demais, eu acho que eu não posso. Mas tem pessoas que são compatíveis com o teu futuro. E quando você chega perto delas, elas não dizem, eu sei de onde você veio. Elas dizem, eu sei onde você pode chegar. Eu sei do teu potencial, eu sei que você vai conseguir. E você precisa pegar essas pessoas que vão usar o teu futuro para acelerar o teu presente. E não as pessoas que usam o teu passado para paralisar o teu presente. Você deve alimentar o seu futuro e deixar o seu passado morrer de fome. E quando as pessoas disserem, o que é que você está fazendo? Você está tentando esquecer as suas origens? Você vai dizer, é exatamente isso que eu estou fazendo. Esquecendo das coisas que para trás ficam. E prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Então mantenha as conexões certas. Cuidado com associações que vão afastar você da promessa. Agora, quarto ponto. Deus falou, e agora? O que é que eu faço? Misture diariamente fé à promessa que você recebeu. Diga comigo, eu preciso misturar fé àquilo que Deus falou. Abra comigo em Hebreus no capítulo 4. Aleluia. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1. A Bíblia diz, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Por quê? Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Ou como dizem algumas versões, porque não foi misturada com a fé daqueles que a ouviram. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu recebi uma promessa há mais ou menos 5 anos atrás. Alguém liberou uma palavra sobre a minha vida. E essa palavra é que eu ganharia um avião. Mas se eu saísse dizendo para as pessoas, para todo mundo, olha, eu vou ganhar um avião, as pessoas iam dizer, você está louco. Você vive no sertão de Pernambuco, no interior do Nordeste, e você acha que uma igreja no interior do Nordeste vai ter a condição de ter uma aeronave própria? Você está pensando alto demais. Eu não saí dizendo para todo mundo, mas todos os dias eu estava misturando fé à promessa que eu tinha recebido. E eu lembro que eu pedi para a nossa equipe fazer uma foto de um avião. Eu não saí dizendo a todo mundo, porque quem conhece o seu Deus não incomoda os homens. Você não precisa ficar pedindo nem lembrando as pessoas. Eu não ficava dizendo essa promessa para ninguém. Cerca de 5 pessoas sabiam que eu recebi essa profecia, e todas elas souberam, porque elas também falaram algo. E quando elas falaram, eu dizia, eu já recebi uma palavra sobre isso. Mas eu estava lá com aquela imagem. E todos os dias eu dizia, obrigado, Senhor, porque esse avião está chegando. Estava lá no meu quarto, na minha casa, ninguém estava vendo, só eu e a minha esposa, mas estava lá. E num determinado momento o Senhor falou, por que você não começa a estudar aviação? E aí eu me matriculei num curso para ser piloto privado. E lá estava eu, no meio do pastoreio, no meio da supervisão do ministério, no meio de um monte de atividades, enquanto a minha mente está dizendo, que loucura é essa? Você já tem tanta coisa para estudar, você já tem tanta coisa para fazer, você vai estudar aviação agora. Mas sabe que tem gente que crê que vai ganhar um carro e nunca tira uma habilitação? Tem gente que está esperando a chuva chegar para começar a construir a arca. Você tem que construir a arca antes. Eu comecei a estudar tudo aquilo e de repente, e eu gosto dessa expressão porque as pessoas pensam que o de repente de Deus significa que não houve processos. Mas eu vou dizer para você, o de repente de Deus só é de repente para quem está do lado de fora. As pessoas vão dizer, rapaz, de repente aquela igreja cresceu. De repente para você, não para quem estava naquela igreja, que estava orando pelo crescimento, que estava trabalhando pelo crescimento. De repente Davi apareceu ali, do nada, e venceu Golias, de repente para você.
não para quem estava de trás das malhadas, enfrentando o urso, enfrentando o leão, enfrentando desafios quando ninguém estava vendo. De repente aquela pessoa cresceu no ministério e ela está em evidência. De repente, para você que não viu a consagração daquela pessoa, que não viu a vida de oração, de dedicação à palavra, de serviço ao Senhor, de repente só é para quem está do lado de fora. Mas de repente a gente estava indo para um evento, estávamos viajando de carro, e aí alguém estava atrás do veículo, eu estava no banco da frente, e essa pessoa perguntou: pastor, quanto custa um avião? E eu disse: como assim, quanto custa um avião? E ele disse: deixa eu ser mais claro, Deus falou comigo para lhe dar o seu primeiro avião. Eu queria saber quanto custa um avião para o Senhor, eu quero ofertar um avião para a sua vida. Agora, porque eu tinha o planejamento e a preparação, porque eu não me intimidei com os desafios, porque eu estava envolvido com as pessoas certas, porque eu estava misturando fé diariamente à promessa, eu sabia o que dizer para ele. Eu disse: olha, eu preciso de um avião que tenha um alcance de 1.500 quilômetros e tenha uma autonomia de 4 horas e meia, e um avião assim vai custar mais ou menos isso. E ele disse: pode comprar. E eu estou resumindo para você uma história que pode parecer um de repente, mas teve todo um processo. O Senhor trouxe uma colheita de uma aeronave para a minha vida. Quando você recebe uma promessa de Deus, vão ter pessoas que vão zombar de você, vão ter pessoas que vão dizer que não é para você, vão ter pessoas que vão achar que Deus errou o endereço, mas Deus não errou o endereço. Aleluia. E ele diz: aquilo que eu prometo, eu não mudo. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então Deus está dizendo para você: ei, está perto, vai acontecer. Aleluia. Mas mistura fé. Você veio essa noite para misturar fé à promessa. Talvez você estava até esquecendo, já estava colocando lá numa gaveta. Se Deus quiser um dia Ele vai lembrar. Ele está lembrando hoje. Ele está dizendo: creia mais uma vez, misture fé mais uma vez, porque vai acontecer. Diga comigo: vai acontecer. Quinto passo, depois de misturar fé diariamente à promessa, o que é que eu faço, pastor? Tem que fazer alguma coisa ainda? Porque eu já me planejei e preparei, eu não estou intimidado mais com os desafios, eu estou me envolvendo com as pessoas certas, eu estou todos os dias misturando fé à promessa. Tem mais alguma coisa para eu fazer? Tem. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 35. O quinto passo, depois que Deus falou algo para nós, é: mantenha a perseverança. Aleluia. Mantenha a perseverança. A Bíblia diz: por isso, Hebreus 10, 35, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Tem uma versão que diz: vocês precisam perseverar para que, depois de haver desfeito tudo, recebam as promessas. Pastor, já fiz tudo, e agora? Persevera. Pastor, já fiz tudo, e agora? Continua firme, porque Ele não vai errar o timing. Deus nunca chega atrasado, Ele vai chegar no tempo certo, para trazer aquilo que você precisa. Ele diz, versículo 37, e eu não estou lendo apenas um versículo, eu estou falando algo de Deus para você entender que é uma profecia. Deixa eu falar aquela palavra-chave: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, diga, está falando comigo? Diga, está falando comigo? Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Eu estou falando com pessoas que são da fé aqui.
Eu não vim dar uma palestra para você, eu não sou animador de plateia, eu vim liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Vai acontecer! Então pega essa palavra pelo Espírito. Aleluia! Agora, uma vez que eu perseverei, qual é o último passo que eu tenho que dar? Eu queria chamar os músicos aqui, só para a gente ter a sensação que está acabando. Pastor, eu já planejei, me preparei, eu fiz esse primeiro passo. Pastor, eu já enfrentei os desafios, não estou intimidado com os desafios. Pastor, eu estou envolvido com as pessoas certas. Eu estou misturando fé diariamente à promessa. Eu estou mantendo perseverança. O que é que eu tenho que fazer agora? Último passo. Mantenha o relacionamento com Deus. Sabe por quê? A gente falou o que é uma promessa. No começo da mensagem, a gente disse que uma promessa é uma antecipação de intenções. É como uma sinalização para uma jornada. Mas deixa eu falar para você qual é o propósito da promessa. Você já parou para pensar qual é o propósito de promessas? Qual é o propósito das profecias? O propósito da promessa é o relacionamento. Por que as coisas não acontecem para a gente automático, sem Deus prometer? Você está lá andando e de repente, pum, aconteceu algo. O que foi isso? Não, é porque eu já tinha preparado para você, mas eu não avisei não. E aí você está andando e de repente, pum, acontece mais uma bênção. O que foi isso? Não, eu já estava preparado aqui para você, mas eu preferi te surpreender do que te avisar. Por que Deus avisa antes de fazer? Sabe o que é que Ele está dizendo? Quando Ele está avisando antes de fazer, Ele está te dando uma oportunidade de ficar perto dEle. Ele está dizendo, meu filho, eu tenho uma coisa aqui escondida para você. Vem para perto de mim, eu quero te mostrar. Vem ter relacionamento, porque o relacionamento é mais importante do que a promessa. Se Deus não quisesse relacionamento, Ele faria as coisas sem avisar. A promessa faz com que a gente se torne participante da natureza de Deus. Deus certa vez falou para Moisés, olha, você pode entrar na terra de Canaã, eu vou enviar um anjo, esse anjo vai adiante de você e vai te levar para a terra. E ele disse, não, Senhor, se for com um anjo, eu prefiro ficar no deserto contigo do que em Canaã com um anjo. Aleluia, porque a presença é mais importante do que a realização. O Senhor quer relacionamento com você, porque o cristianismo não é apenas um ensinamento, é um relacionamento. Ele quer ter intimidade com você, Ele quer que você experimente do sobrenatural, Ele quer que você experimente de milagres. Ei, milagre não é uma coisa só para você entender, milagre é algo para você experimentar. Queria que você ficasse de pé, e eu quero citar uma passagem que acontece no capítulo 8 do livro de João. Eu gosto dessa passagem porque lá a Bíblia mostra o momento que Jesus cura mais um cego. E eu não sei se você já prestou atenção, mas se tinha uma coisa que incomodava Jesus, eram pessoas que não enxergavam. E então ele chega para um cego de nascença, os discípulos estão lá passeando com Jesus. E quando eles veem o cego de nascença, os discípulos fazem uma pergunta, que é uma pergunta totalmente sem sentido. Olha o que os discípulos perguntaram. Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para ele nascer cego? Veja que pergunta ilógica. Como é que ele pecou para nascer cego? Ele deu um chute mais forte quando estava na barriga da mãe? E aí nasceu cego? Quem pecou, ele ou os pais para ele nascer cego? Agora, às vezes a gente está fazendo as perguntas erradas. A gente está gastando o nosso tempo para entender o nosso passado. Deixa eu responder para você. Se Jesus dissesse, foi ele quem pecou, e por isso ele nasceu cego, mudava alguma coisa na vida do cego? Mudava alguma coisa? Não, ele ia ficar um cego informado. Tem gente que prefere ser um cego informado do que passar a ver. Se ele dissesse, foi os pais, que também não tem sentido, porque a Bíblia não endossa a maldição hereditária. Mudava alguma coisa na vida dele? Não. O que foi que Jesus respondeu para os discípulos? Nem ele, nem os pais pecaram para ele nascer cego. Mas isto aconteceu
para que se manifeste nele a glória de Deus. Isto o quê? A cegueira? Não. Isto o fato de Jesus estar ali naquele momento. Isto aqui, a gente está aqui agora. E a gente está aqui para manifestar nele a glória de Deus. E aí Jesus ora por aquele homem, porque ao invés de você gastar o seu tempo tentando entender o seu passado, você deve gastar o seu tempo em tentar descobrir o seu futuro. Seu passado pode até ser uma justificativa de você estar onde você está hoje, mas não pode ser uma desculpa para você não sair desse lugar. Aleluia. Aquele cego passa a ver. E aí eu gosto do que acontece depois, porque vem os religiosos. Sempre vai ter os religiosos. E aí aqueles religiosos, fariseus da época. O que é um fariseu? Um fariseu é alguém que usa o que Deus fez para criticar o que Deus está fazendo. Ele sempre critica o novo, porque o fariseu vive nos odres velhos, nos milagres antigos. Então os tempos bons sempre foram os antigos, os homens de Deus sempre foram os homens de antigamente. Deus não pode fazer algo grande nos dias de hoje. E aqueles fariseus chamaram o ex-cego e perguntaram a ele: mas você foi curado por alguém que se diz o Messias? O Messias pode curar no sábado? Eles estavam dizendo para alguém que viveu um milagre, e esse milagre pode acontecer assim? E eu gosto da resposta daquele homem, que não era ex-cego, porque em Cristo você não é ex nada, você é nova criatura. Ele diz assim: olha, se o Messias pode curar no sábado ou não, vocês que são doutores da lei que se entendam. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu estou vendo. As pessoas vão olhar para você quando você tiver um relacionamento com o Senhor, quando você se mantiver nesse espaço, e vão dizer: ei, vem cá, e pode acontecer desse jeito? E pode um pastor no interior ganhar um avião para poder viajar e pregar o evangelho num avião próprio? Eu vou dizer: olha, se pode ou não pode, vocês fiquem discutindo aí na lei, fiquem discutindo nas escrituras. Eu só sei de uma coisa: eu não tinha e agora eu tenho. Porque a Bíblia diz coisas que nem olhos viram. Sabe o que é coisas que nem olhos viram? É alguém olhando para você e dizendo: rapaz, eu nunca vi acontecer desse jeito, mas eu estou vendo com você. Coisas que ouvidos jamais ouviram. Sabe o que é isso? São pessoas dizendo: eu nunca ouvi falar que podia acontecer desse jeito, mas Deus vai usar você desse jeito. Coisas que jamais penetraram no coração de homem algum. É as pessoas dizendo: eu nunca imaginei que alguém podia fazer assim, mas você vai fazer. Porque Ele diz: são estas as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem alguém que ama o Senhor aqui? Tem alguém que quer relacionamento com Ele? Sabe, eu aprendi que existem duas pessoas com relação aos milagres, dois tipos de pessoas. Eu costumo dizer que quando a gente está estudando os céus, nós temos os astrônomos e os astronautas. Você já parou para perceber a diferença entre eles? O astrônomo é alguém que estuda os céus. Ele estuda as estrelas, ele estuda os planetas, e ele só fica dizendo: que coisa linda, que céu bonito, eu vou estudar, vou ver os movimentos. Mas o astronauta olha para esses mesmos planetas que o astrônomo estudou e diz: eu vou lá, vou pisar nesse planeta aí, vou pisar nessa lua aí. Eu não quero ser astrônomo de milagre, eu quero ser astronauta. Eu não quero ficar estudando milagres dos outros. Deus já fez coisas maravilhosas no passado, mas eu não sirvo ao grande eu era, eu sirvo ao grande eu sou. Ele continua fazendo milagres hoje. Ele quer fazer milagre na sua vida. Ele quer fazer milagre através de você. Ele quer fazer milagre hoje. Mas antes disso, Ele quer relacionamento.